Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com Café com Política, o videocast da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Eu sou a Maria Judite e vou estar aqui com vocês do estúdio da JFTV, hoje falando sobre políticas de arte e cultura na cidade e os desafios dos agentes culturais. Então, bora pegar aquela caneca para tomar um cafezinho com a gente, ficar atento enquanto a gente conversa de política no município. E para falar dos desafios da arte e da cultura em Juiz de Fora, estão aqui com a gente a vereadora Thalia Sobral e o ator e dramaturgo, professor de teatro, Felipe Moratori. Seja muito bem-vinda, Thalia. Muito bem-vindo, Felipe. Obrigada. Então vamos direto ao que interessa, né? O assunto do bate-papo de hoje. Thalia e Felipe, a cultura foi um dos primeiros setores a serem impactados, né, pela pandemia do coronavírus, né? O setor em que as atividades fecharam, né, inicialmente, as primeiras atividades a serem fechadas e uma das últimas atividades a serem reabertas, né, na retomada. Como que estava Juiz de Fora, Thalia, no pré-pandemia, né? Como que estava a cultura em Juiz de Fora antes da pandemia e como estamos agora? Acho que é muito importante a gente falar do impacto da pandemia para a cultura, assim, né? Porque o setor da cultura, ele é um setor muito informal, né? Em pouquíssimos municípios você vai ver o setor da cultura dentro de uma formalidade, né? Se a gente fosse até projetar, por exemplo, pessoas contratadas para tocar todo final de semana que recebessem carteira assinada. Sabe? A gente não consegue ver com muita frequência essa formalidade. E a cadeia cultural, ela é uma cadeia muito extensa, né? Às vezes, a gente fala da cultura e a gente só vê o artista que está apresentando naquele palco, naquele momento, ou está fazendo uma apresentação na rua, né? E a gente, às vezes, não consegue ver todo o círculo que a cultura... movimento, exatamente. Para você, às vezes, fazer uma apresentação de música, alguém fez o violão, alguém fez aqueles instrumentos, alguém está sonorizando, alguém está iluminando, alguém pensou o roteiro, alguém pensou o figurino, alguém produziu as músicas. E essa cadeia cultural toda ela foi impactada pela pandemia, né? Não foram só os artistas. Existe uma estimativa de que 5% da população esteja envolvida com os agentes culturais, assim, trabalho no campo da cultura, né? Então você pensa que 5% da população foi impactada diretamente sem uma política direta para ela, né? Quando a gente fala de cultura, a gente está falando da nossa forma de expressar, a gente está falando traduzir o que a gente vê, o que a gente pensa, o que a gente enxerga a partir de uma outra linguagem, né? Às vezes é a linguagem no teatro, às vezes é a linguagem na música, às vezes é a linguagem na dança, no corpo. E você não poder compartilhar com outra pessoa é uma limitação completa, né? Assim, então a gente ficou muito receoso, assim. Uma das coisas que a gente mais debatiu é qual vai ser o impacto da pandemia para a cultura, não só financeiramente, porque muita gente largou o setor da cultura para sobreviver mesmo, né? A gente tem excelentes técnicos de som, por exemplo. Tem um excelente técnico de som que ele foi trabalhar de porteiro e ele falou, eu não volto. Era um dos melhores. Não volto porque ele ficou numa insegurança tão grande que eu prefiro seguir agora trabalhando e eu não estou dizendo que o porteiro é menos importante ou mais importante, mas nós perdemos um agente cultural, nós perdemos uma pessoa que trabalhava com muita excelência para a cultura, assim, né? Ele se sente mais seguro ali com a carteira assinada, né? Sim. É compreensível, né? E a gente ficou muito nesse lugar, assim, né, do impacto. A cultura em Juiz de Fora ela é muito rica, né? O Felipe, se quiser também, né, apontar esse um pouco. Juiz de Fora tem muita cultura, muito, assim. O Brasil tem muita cultura, né? A gente é muito rico culturalmente, mas Juiz de Fora, você pensa todas as linguagens, você tem alguma pessoa que representa elas aqui. E foi um baque, né? E eu acho que agora a gente está tentando levantar, tá todo mundo meio, vamos lá, vamos dar a mão, vamos voltar a fazer acontecer, assim. Sim. Né?
O Felipe é também, acho que eu não falei aqui na nossa introdução, o Felipe é também proprietário de um espaço de cultura, né? Uma escola que é a Sala de Giz. A Sala de Giz, ela já existia no pré-pandemia, né, Felipe? Fala pra gente, assim, como que a pandemia afetou as suas atividades, né? Como ator também, não só na Sala de Giz, mas outros projetos seus. Sim. Ressoando um pouquinho a fala da Thalia, né? Para fazer arte na cidade, aí falo isso a partir da Sala de Giz, a gente tem que trabalhar com muitas frentes, né? Então é sempre sobre isso. Quando a gente abriu a Sala de Giz, a ideia era ser uma extensão da companhia de teatro, né? Então nasceu como uma companhia de teatro minha em parceria com o Bruno Chiossi, que hoje é meu sócio no espaço. Aí a gente abriu 3 frentes. Além da companhia, a gente abriu o espaço cultural e a escola de teatro. Então é importante que a gente se entenda como agente formador da cena também, das artes cênicas da cidade, né? Que é o carro-chefe financeiro, inclusive. Quem paga as nossas contas hoje, em grande parte, é a escola de teatro. Então, no cenário pandêmico, a gente perdeu todas as frentes. Então é um susto quando a gente está fazendo esse movimento de se afirmar na cidade, com todas as possibilidades que a gente tem dentro do setor, né? Porque a gente poderia estar fazendo alguma coisa fora do setor. Quando a Sala de Giz nasce, eu estava trabalhando no Sesc, também como instrutor de teatro, e o Bruno trabalhava numa revista. Quando a gente entrou no mestrado, a gente teve a possibilidade de sair dos trabalhos, porque a gente tinha a bolsa do mestrado, e a gente conseguiu fazer o início do movimento do espaço, né? Isso pré-pandemia. Quando veio a pandemia, a gente simplesmente entendeu que a gente não tinha mais possibilidades. A gente realmente fechou as portas, não tinha como concentrar aluno, não tinha como trazer público para o espaço. Então a gente ficou realmente numa enrascada. 2020 foi um ano bastante cheio de dúvidas, né, para nós, assim. 2021 já foi um ano que só foi fértil porque a gente teve as possibilidades dos editais, né, que tinham essa palavra emergencial, né, mas a gente entende que não foi emergencial porque eles demoraram quase um ano para se efetivar, né. Mas aí sim, em 2021 a gente teve a possibilidade de conseguir, inclusive, um apoio para incentivo a espaços via Lei Aldir Blanc do Estado de Minas Gerais, né? Então, que foi um recurso mais vultuoso, foi um recurso maior do que o recurso que veio do município, né? Aí a gente conseguiu só acertar as contas, que a gente conseguiu fazer uma negociação daquele atraso, né? Então, de fato, foi um período bastante delicado e a gente ainda sente, né, o trauma desse processo, né? O trauma financeiro desse processo, que a gente ainda parece estar se ajustando a uma dinâmica. Parece que ficou tudo diferente, né? O cenário hoje em dia é outro, pós-pandemia, enfim. Queria fazer uma pergunta para os dois, lembrando aqui também que eu esqueci de falar que a Thalia é também uma artista, né? Musicista, capoeirista e integrante ativa da Comissão de Educação e Cultura daqui da Câmara. Queria perguntar para vocês dois a respeito do online. Esse universo online aí entrou com força na cultura também, né? É um pouco complicado porque o retorno financeiro, ele não acontece ali, né? Pode acontecer por meio de propaganda, algum tipo de patrocínio, mas assim, mudou alguma coisa essa questão da internet, do online, de repente um espetáculo online, né? A gente viu aí o lá de Barbacena, Inês, como é que chama? Fugiu o nome do grupo. O Galpão, fazendo algumas coisas aí na pandemia que teve um sucesso muito grande, né? Um experimento, é uma coisa de experiência mesmo, né? De experimentação. Como é que foi isso para vocês? A Thalia com forró, com cambará, aulas de capoeira e você também aí no setor teatral. Nossa, foi um grande desafio, né? A gente, assim, porque nós ainda, a cultura é muito imersa no setor, não no setor, né? Dentro do meio digital. Acho que é anterior à pandemia, né? A cultura, eu vejo que ela usa muito os mecanismos digitais, muito YouTube, né? Porque a gente tem muita... você pensa, por exemplo, na música, você vai ter lançamento em plataforma, você vai ter um clipe gravado, às vezes você vai fazer um teaser, né? A gente já movimentava um pouco, mas você só ter esse mecanismo, pra gente foi um susto, assim, pelo menos pra mim, é uma frieza, assim, sabe? Eu me sentia muito sozinha, no sentido, assim, de... Cara, eu ia lá, dava aula de capoeira, sabe? E você tem... A aula de capoeira, você tem... Não só, qualquer aula, né? Assim, você
você tem uma troca imediata, você tá mediando alguma coisa ali, você interage, é um assunto que entra no meio. Sim. E aí, de repente, você faz isso a partir de uma tela. Foi muito difícil adaptar, assim. E teve um processo que foi o fato de tudo ter virado digital. Então, nesse processo, tudo ter virado online nesse processo, teve um esgarçamento muito grande. Então, eu, por exemplo, com a minha turma de capoeira, eu tive alguns... a gente teve que parar com ela. Porque as pessoas que faziam aula comigo, trabalhavam online. Então, trabalhavam no computador o dia todo. Em várias profissões, tinha professor, a gente trabalhava com arte gráfica e tudo. Falou, eu não aguento, vir para aula de capoeira online tá me traumatizando. Uhum. E a gente ficou num lugar tipo assim, e agora? Sabe? Como que a gente faz? Assim, eu tinha uma turma, mas tem gente que vive de um monte de, né, que vive da aula, desse processo. Então, foi bem complicado. Eu acho que agora, pós esse processo, a gente vai extraindo um pouco do que é positivo, do que pode ser um artifício que construa, né? Que também não coloque a gente na mão só desse lugar do digital, porque a cultura, a arte, ela tá na interação. Sim. Né? Ela só faz significado se ela faz refletir, se você interage com aquilo. Qual é o limite da interação dentro do online, né? Eu acho que é uma reflexão que a gente vai... Pra gente entender o que é positivo e o que também pode extrapolar esses processos, né? Hoje, na construção assim, da arte e da cultura. Você chegou a explorar esse universo online, Felipe, vocês lá do Chão de Giz. E eu acredito também, queria que você falasse sobre isso, que o online agora, ele pode ser tido como um plus, né? Um apoio, sei lá, pode se oferecer cursos online, cursos à distância, por exemplo, não sei. Sim. Eu acho que todos os artistas da presença, né? A gente do teatro, a galera da dança, a gente foi entendendo o que era essa novidade, né? Que não era uma novidade desconhecida, a gente já lidava com esse recurso, mas essa novidade de se ver impedido de estar presente diante do outro. Então, a Sala de Giz fez, inclusive via essa lei que eu falei, né, da Aldir Blanc de Minas, um festival online de teatro, que foi a opção que a gente teve. Então, a princípio, a gente falou, como assim, teatro online? Como assim, fazer um evento de teatro online? Só que aquilo se demonstrou não só uma possibilidade, que era o que dava para fazer, mas algo que a gente curtiu fazer. Porque a gente foi descobrindo as vantagens disso, que era poder estar em rede. Que uma das premissas da Sala de Giz é isso, né? A gente conseguir estar em rede com vários cantos do Brasil, assim. A partir de Juiz de Fora, né? Esse projeto de estar aqui, mas em rede com outros lugares. E foi perfeito dentro dessa nossa premissa, porque a gente conseguiu fazer um festival que reunia nomes que a gente estava muito interessado em ter contato e que o custo disso, material de trazer para a cidade, seria outro, né? Então online foi muito mais eficaz. Então a gente teve contato com a Inês Peixoto, do Galpão. Sim. A gente fez apresentações e bate-papos com a galera do Lume Teatro, que são os nossos mestres, parceiros, e fizemos vínculo com o grupo Magilute, lá de Recife. Olha. Por que eu estou citando eles? Porque eles fizeram uma experimentação online via WhatsApp. Foi uma coisa bem diferente, porque estava todo mundo usando o Zoom, né? Então eles fizeram através do WhatsApp uma estrutura narrativa. A gente trouxe eles para o nosso festival, depois a gente teve a oportunidade de fazer uma oficina com o Jordano Castro, que é o dramaturgo deles. E ele dirigiu a nossa experiência online, ou seja, a gente ainda teve a possibilidade não só de promover um evento, mas de fazer uma experimentação cênica com um artista do Recife, uma pessoa super interessante que provavelmente presencialmente a gente não faria dado as questões financeiras, né? E aí eu sinto que naquele período, né, isso assim, hoje a gente consegue olhar em perspectiva, mas naquele período eu acho que surgiu uma falsa questão, que era, o teatro agora é online, o que é o teatro online, né? Essa pergunta foi muito recorrente e eu acho que ela era uma falsa questão porque ela não precisava ser respondida. Estava todo mundo tentando atender uma demanda de urgência, né, de sobrevivência. Tanto que eu sinto que hoje essas experiências, elas trouxeram algumas habilidades, elas trouxeram algumas experiências estéticas, mas a gente voltou para o palco, né? A gente voltou para o encontro presencial, que era algo que nos foi roubado, entende? Então eu não sinto que a gente agora tem um outro teatro porque a gente viveu a experiência pandêmica, né? A gente está fazendo teatro com todas as possibilidades que eles nos dão, que já eram muitas antes, né? Sim. A pandemia foi mais uma possibilidade da gente experimentar, já que não tinha outra opção. Sim.
A pandemia obrigou um setor que já é super criativo, que vive da criatividade, a ficar ainda mais criativo, né? Eu queria falar com vocês agora sobre a questão da democracia na cultura, né? Representatividade e tal. Aqui em Juiz de Fora, a gente sempre ouviu das pessoas ligadas à cultura uma crítica de que a cultura estava aqui no eixo da Rio Branco, né, no eixo central, e não ia para a periferia, para as comunidades. E Juiz de Fora tem uma lei, que é a Lei Murilo Mendes, que é pioneira no repasse direto de recursos, né, direto para os artistas, né? Os artistas concorrem por meio de edital, apresentam seus projetos e os que são aceitos recebem ali aquele recurso. E hoje em dia a gente tem uma política de cotas. Mas isso está ajudando de fato a cultura em Juiz de Fora, ela está mais democrática? A gente tem mais representatividade hoje em dia? Para os dois. Não, olha só, primeiro que eu acho que, nossa, esse debate é muito importante mesmo, assim, a gente falar de democratização e, assim, democratização do acesso ao recurso público. Isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, em vários debates, ouvindo os debates, que eu acho que é muito legal. Porque a cultura, ela está nos lugares, né? E às vezes a gente fala, e eu já falei várias vezes nessa perspectiva, levar a cultura para a periferia. A questão é que a cultura está lá, só que a gente não vê, né? A gente não entende, inclusive, que a cultura que a gente ou que a gente exerce, ou que a gente absorve, ela é origem desses lugares, né? Por exemplo, eu sou capoeirista. O que é a capoeira se não é a periferia em si, né? Sim. Assim, no seu histórico, no seu processo da construção do país, né? A ocupação da cidade, né? Exatamente. A cidade assim, foi sendo ocupada, de onde surgiu esses grupos de capoeira, né? Esses mestres. Hoje a gente tem, por exemplo, tem mais ou menos uns 50 grupos em Juiz de Fora. Só grupos, tem núcleos diferentes. Onde está essa capoeira? Ela não está no eixo Rio Branco. Mas o recurso não chega para esses grupos. São pouquíssimos grupos de capoeira que acessam o recurso público. E isso tem a ver com política de democratização da política pública mesmo, assim, né? Quando a gente pensa, nós temos uma política, o programa Murilo Mendes, ele é uma referência mesmo nacional, ele é pioneiro, né? Ele vem na década de 90, quando nem existe ainda debate exatamente sobre fomento à cultura, né? Era tudo muito superficial, a gente ainda estava debatendo isso nacionalmente. A década da Lei Rouanet, né? Exatamente. Então, assim, era um assunto muito ainda... E outra perspectiva, a Lei Rouanet, ela vem na perspectiva da captação do recurso a partir das empresas. Isso, O programa Murilo Mendes fiscal. A partir do fomento direto do município, sabe? Então, assim, nós temos uma possibilidade de construção política muito grande a partir do programa Murilo Mendes, né? E vem sendo construído. Eu acho que a gente precisa pensar formas de acessar cada vez mais esses setores que não conseguem acessar esse recurso, né? A gente teve uma experiência positiva, vou dar um exemplo aqui na Aldir Blanc, né? Que foi essa política emergencial, mas que foi um processo de premiação. É um mecanismo legal, né? Assim, que é permitido legalmente. Então, os grupos, os agentes culturais, eles apresentavam o seu portfólio. Então, eles foram premiados por todos os anos que eles fizeram cultura sem receber nenhum recurso. Isso foi muito importante, porque eu não tive que apresentar nenhuma contraproposta para receber um dinheiro emergencial. Na época, eu não entrei especificamente, mas o grupo de capoeira que eu faço parte entrou, vários amigos entraram nessa premiação. Eles foram premiados a partir disso. Então, esse recurso, ele foi pelo processo, ele valorizou o processo. E às vezes a gente pensa muito os programas valorizando só o produto, só o final, né? Então, assim, às vezes o edital, ele é muito importante, ele fomenta a cultura e tudo, mas ele não é o único mecanismo, porque você vai apresentar lá o produto, você vai apresentar o espetáculo final, o CD, ou um clipe, ou uma apresentação artística, mas o que você construiu até chegar nisso, você não tem esse recurso como fomento, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que debater como aprofundar, porque
isso não é uma questão de Juiz de Fora, isso é uma questão nacional. Às vezes, quando a gente fala de cultura, a gente sempre fala de edital. Porque a gente, desde a década de 90, a gente vem nessa perspectiva do edital é a única forma de financiamento, né? E eu acho que a gente pensar esse processo de como que a gente distribui o fomento da cultura, junto como que a gente implementa, por exemplo, cotas, como que a gente consegue direcionar o recurso para setores que não vão acessar, seja por falta de estudo, de acesso, ou porque estão num tipo de cultura que não é vista como cultura, né? A gente vai ver, por exemplo, a gente comenta muito, né? Por exemplo, o funk. O funk, para muita gente, não é cultura, né? É uma cultura periférica. E é muito difícil o funk acessar, por exemplo, um edital, né? É muito difícil que a gente pense que os setores da cultura popular vão acessar um edital. Então, você ter políticas afirmativas dentro da política da cultura é muito importante para que a gente democratize e que a gente mostre mais a cara da cultura, a cara que a cultura já tem. Fato é que talvez haja um pouco de falha na divulgação desses editais aí municipais que estão tendo a possibilidade das cotas, né? Que a gente tem hoje, sim, as cotas para pessoas pretas, né? Teve aí o edital quilombagens, né? Tem cota para pessoa idosa, para pessoa com deficiência. Enfim, são N possibilidades, mas talvez essas... Não só a divulgação, eu acho que é uma questão muito importante, que é de formação, sabe? Até para aprofundar um pouquinho a discussão que a gente está trazendo. Como apresentar um projeto, você diria? Eu acho que não só isso, quer dizer, quando eu penso em democratização, eu penso em formação em sentido amplo. Uhum. Então você tem que ter uma possibilidade, porque é isso que a Thalia está falando, o edital é só uma possibilidade de uma ação, de uma política cultural. Por exemplo, eu tive que buscar minha formação fora da cidade. Alguém Sim. que é daqui deseja ficar aqui. Talvez outros artistas não puderam fazer, por seus motivos pessoais, financeiros, enfim. Felipe foi fazer mestrado na UFOP, né, em Ouro Preto. E aí, nesse sentido, eu sou alguém que teve a possibilidade de fazer esse movimento. Porque aqui eu buscava políticas de formação que naquele período ainda não tinha, não se estabeleceram. Então é disso que eu estou falando, sabe? Então eu acho que as políticas afirmativas, elas são inquestionáveis, tem que ter. Agora, o edital, ele é só uma possibilidade, que inclusive ele é politicamente muito eficaz. Você lança o edital e diz, estou fazendo essa política. Agora, a formação continuada, ela é de outro caráter, ela vai demandar mais tempo, ela vai demandar mais recurso, né? Só que eu acho que ela é mais eficaz, né? Então, nesse sentido, eu entendo que também a gente vai ter essa perspectiva da formação do artista para o edital. Então, não adianta você lançar o edital. Você tem que instrumentalizar esse artista para entender que esse edital é para ele, que esses recursos estão disponíveis, que é direito dele, e a forma como ele vai estruturar o projeto para ser apresentado. Até eu entendo que está tendo outras possibilidades de inscrição via vídeo, apresentação oral, né? São essas possibilidades. Mas esse é um caminho, né? Eu entendo que se a gente pensar a médio e longo prazo, políticas que vão ser eficazes na formação desses artistas, você vai criar essa cena, né? E eu vou dar exemplos concretos. Eu fui professor do programa Gente em Primeiro Lugar, que é uma iniciativa super legal da cidade, que atravessou várias gestões, né? A gestão atual manteve o programa, eu acho que é um acerto, né? É um programa que começou em 6 regiões de maior risco social na cidade. Quando eu saí do programa, acho que em 2013 ou 2014, estava em 60 bairros, não sei como está hoje, né? Eu vi nascer desse programa, que é uma ação pública continuada, grupo de teatro, tem a Companhia EITA, que está hoje se apresentando na cidade, são alunos que entraram para o programa, alguns deles se tornaram professores dentro do programa, né? E o próprio Remil, que eu acho que é o nosso maior exemplo, né? Um dos maiores artistas da cidade hoje é o Marcos Guilherme Parreira. Ele foi aluno desse programa, e eu não estou dizendo que o programa salvou essas pessoas, eu não estou dizendo que esse programa fez essas pessoas nascerem, eu estou dizendo que ele era uma possibilidade de formação continuada, de pessoas que não precisavam... Da dança hoje ligada ao Remil foi um dos maiores formadores. Eles são maiores, eles continuaram para além do programa, entende? O programa ele é uma iniciativa do poder público que permite um grupo se forme e depois de forma autônoma esse grupo continua sendo agente formador na cidade. Aí sim eu estou entendendo uma política com continuidade. Então aí sim eu entendo que é democrático, porque a gente não pensou lá atrás, eu estou dizendo a partir do programa Gente em Primeiro Lugar, né? Que era a premissa única da cota, mas sim a premissa do risco social. Vamos para os bairros de maior risco social, porque a população está lá.
Entende? Então eu acho que a gente pode olhar para as possibilidades que a gente está tendo hoje a partir de uma perspectiva mais ampla, né? Não estou dizendo contra as políticas afirmativas, né? Não me entendam mal, né? Só que eu estou dizendo que ela é só um ponto. Eu acho que a formação é a palavra-chave para a gente, de fato, fazer uma mudança mais eficaz ao longo do tempo. Afinal de contas, é o agente cultural, né? Seja em qualquer área, né? Seja o principal que aparece lá no vídeo, que aparece no palco, e até na outra ponta também, né? Quem está ali trabalhando nos bastidores. É preciso estudo, né? Não basta ser criativo, ser talentoso, é preciso um investimento de fato na formação. Não se resolve virar artista, né? Da noite para o dia. A formação é um elemento, inclusive, muito importante da gente trazer mesmo, assim, esse processo. Porque às vezes a gente tem eu acho que tem hora que a gente precisa de política emergencial, a gente precisa de política para agora. A pandemia, por exemplo, mostrou isso pra gente. Aldir Blanc foi essencial, gente, assim, salvou uma galera mesmo, assim, foi um respiro no meio do caos pra gente. Mas a gente também precisa pensar a política de curto, médio, longo prazo, pra gente ver processos como esse. E hoje é uma dificuldade a formação. Muitas vezes, inclusive, a formação ela não é formal. Eu não sei usar exatamente a expressão, mas, por exemplo, eu sou musicista, mas eu não tenho um certificado de música. De um curso. Não tenho. Eu não tenho. A minha família de música, eu já fiz aula com um monte de gente. Eu já fiz aula com amigos meus. Eu já estive em banda. O processo de formação, eu não estou reivindicando que todos passem por esse processo de formação. Mas como que você coloca, por exemplo, a possibilidade dessas pessoas que passaram por esse processo de formação, que elas possam usar isso como um reconhecimento da formação que elas têm. Sim. Porque até a formação também dentro da área da cultura é muito informal. Uma forma de comprovar também, né? Exatamente. Né? Você falou da questão da premiação, né? Sim. Da lei que premiava. Como é que você vai comprovar que você tem todo esse currículo, né? Exatamente. A gente pensar um pouco dessa perspectiva do processo mesmo, que eu acho que é a maior dificuldade, né? A gente vê muito, a gente é educado em tudo, não é só na cultura, a gente é educado a ver o produto, o final. A gente vê lá. Inclusive, até a gente vai ver um debate que acontece muito em relação a editais e tudo, é o elemento da contrapartida, por exemplo, né? Os editais prevêem contrapartida. E aí uma das coisas que a gente conversa muito, a própria produção cultural já não é uma contrapartida para a sociedade? Sim. Né? Se eu estou recebendo um recurso público, o fato de eu produzir uma música que as pessoas vão ouvir depois, ela já não é a contrapartida em si, né? Mas no edital você tem que dar uma outra contrapartida, né? Porque nós somos sempre sempre educada a entender que você precisa de um produto, você precisa de uma ação. A cultura em si, ela não o processo e a cultura em si, ela não é o suficiente, né? Vamos dizer assim. Você falando aí de contrapartida, eu lembrei aqui, Felipe, daquele termo da economia criativa, né? Como que a criatividade, a arte, cultura, ela pode também impulsionar a economia da cidade, né? De um país como um todo. Então, assim, é uma contrapartida, né? Óbvio que movimenta, por exemplo, nos arredores ali da sala de giz, por exemplo, vai ter alguém vendendo uma água, vendendo uma pipoca, entendeu? Alguém organizando ali estacionamento de carro. Sim. Então, existe. Eu acho que é uma crise que sempre vai estar no coração de todo artista, né? Porque essa disputa sobre como a gente capitaliza o nosso trabalho, ao mesmo tempo, a minha relação que é subjetiva, de afeto, a dificuldade de, às vezes, entender o nosso trabalho como um trabalho que gera um produto, que está dentro de um mercado. Essas questões, eu acho que elas estão dadas, já estavam e vão continuar, né, por bastante tempo, até a gente entender outras possibilidades. E essa perspectiva da economia criativa, eu acho que é isso, a gente entender linhas de fuga para valorizar o artista, o trabalho, ao mesmo tempo entender que esse trabalho está dentro do mercado. Sim. Que eu acho que aí a gente amadurece a relação com o nosso próprio trabalho artístico, né? Eu fico pensando que a gente precisa entender, dentro dessa perspectiva que a Thalia está falando, de como a gente entende o nosso processo formativo também, né, como um agente da cena. Que há possibilidade da gente entender o poder público também como um agente que vai, de alguma forma, institucionalizar ou formalizar esse trabalho artístico que ele é informal. E eu penso isso a partir da perspectiva da educação.
Porque, como eu disse lá no começo, a maior parte dos nossos recursos elas vêm como professor de teatro. Então é uma possibilidade de eu formalizar meu trabalho artístico através do ensino, que vai poder replicar. Então tem várias possibilidades muito legais de entender o artista como um agente. Quando a gente pensa essa iniciativa que eu citei do programa Gente em Primeiro Lugar, ela foi uma. A gente poderia, essa é uma discussão que estava dentro do programa, né? Será que aqui a gente não poderia formalizar uma escola de arte e cultura para a cidade? Entende? Excelente ideia. Não era um sonho? Porque a gente entende a formação do professor, do pedagogo, num lugar muito bem localizado e instituído, entende? Acadêmico, formalizado. Mas o professor de capoeira que está lá na periferia, ele já tem o trabalho dele que está se dando, acontecendo, com pedagogia, com diretrizes, com metodologia. Ele só não está institucionalizado muitas vezes, né? E a partir dessa dificuldade, ele não consegue virar a página e falar assim, não, agora eu sou um profissional. Não, ele faz a oficina dele de capoeira, mas muitas vezes ele vai ter outro emprego, ou vai trabalhar como Uber, ou no... Entende a dificuldade? Então, eu acho que a gente poderia entender possibilidades, que eu também acho que é um trabalho largo. É um trabalho largo, é um trabalho que não se resolve de forma simples. Mas eu entendo que a partir dessa experiência do Gente em Primeiro Lugar, a gente teve a possibilidade de olhar para uma possibilidade, né? Porque, inclusive, muitos desses professores que foram alunos antes, eles tiveram a possibilidade de ter essa formação técnica continuada deles próprios, porque eles estavam praticando a própria atividade enquanto davam aula, enquanto passavam isso para frente, né? Então, não precisava parar a minha vida agora, esse talento, esse desejo, essa motivação para o meu trabalho em teatro, em dança urbana, enfim, capoeira, porque eu teria que parar a vida e ir para trabalhar, para ganhar meu sustento. Dentro da própria lógica do programa, ele conseguiu estar com uma carteira assinada, né? Sim. Só que a discussão era muito ampla, porque o recurso é desvalorizado, inclusive eu acho que eles tiveram um corte agora, né? O programa não está mais no mesmo formato, é importante pontuar, né? Porque a gente olha para o aluno como aquele que vai ser o futuro agente da cena, mas os próprios professores já são agentes da cena, né? Então a gente precisa olhar para essa categoria, né? Então, acho que também é uma possibilidade da gente entender essa formalização da cena, né? E aí sim eu acho que a economia gira mais, porque você vai ter mais artistas inseridos no mercado produzindo, né? Com um trabalho continuado. Exatamente. Oficialmente cadastrados, né? Igual a cidade tem aí cadastro de ambulantes, né? Taxistas, né? Por que não dos agentes culturais, né? Quando o assunto é bom, o tempo parece que é muito curto, né? Mas antes da gente... Falar, né? Não, nem gostamos. Imagina, essa gente de cultura, jornalista. Antes da gente finalizar, eu não poderia deixar de tocar numa... Thalia falou muito de política emergencial, em algo que foi pensado inicialmente como uma política emergencial, que é a Lei Paulo Gustavo, né? Queria trazer isso aqui para o nosso universo Juiz de Fora. O ator Paulo Gustavo, que morreu aí vítima do coronavírus, né? E aí foi criada essa lei no Congresso Nacional, que seria uma lei de incentivo usando fundos aí da cultura, fundo do audiovisual, e essa lei demorou a ser aprovada, né? Assim, enfim, e agora isso está chegando aí, tá mais efetivo. Como que Juiz de Fora está recebendo essa lei e como que isso pode ajudar na cultura local? A Lei Paulo Gustavo, ela apresenta no seu escopo, sabe, uma implementação de políticas importantes, inclusive. Ela até extrapola um pouco o caráter emergencial dela, né? Você vê que, por exemplo, dentro dela, você vai ter lá o incentivo à criação, por exemplo, de conselhos municipais de cultura, espaços de organização dos agentes culturais, porque a gente sabe que foi uma experiência da Aldir Blanc, inclusive, né? Vários municípios não conseguiram utilizar o recurso da Aldir Blanc, não chegou para os agentes culturais, por não ter uma formação estrutural da política cultural do município organizada. E a Lei Paulo Gustavo, ela vai trazendo isso para além desse recurso, que era um recurso que estava parado, né? É um recurso da cultura, ele não foi... Porque muitas notícias saem, tá tirando recurso da saúde, tá tirando recurso... Não, era um recurso da cultura, ele estava num fundo... fundos, né? Específicos da cultura, e o que foi debatido olha, o setor precisa acessar esse recurso, é um momento emergencial. Não dá pra gente pensar isso pra frente, assim, né?
é um recurso para daqui a 10 anos. Não, é um recurso para agora. Precisamos utilizar esse recurso para agora. Infelizmente, a tramitação dela foi muito longa, né? A gente teve vários empecilhos, vários setores, inclusive usando esses argumentos que não eram verdadeiros, né, assim, sobre o recurso, porque foi um momento de muita disputa de recurso, né? A gente sabe que a pandemia, ela trouxe muita urgência em muita coisa, né? Ela trouxe muita urgência para quem estava no comércio, que o comércio teve que fechar. Ela trouxe muita urgência para a própria saúde, era UTI, vacina, né? Ela exigiu um recurso do Estado muito amplo. Então, a briga foi de foice, né? E essas notícias, elas acabavam... A cultura está tirando desses setores, e não era isso. E isso atrasou muito a aprovação, mas ela ainda é muito necessária hoje, né? Porque é isso que o Felipe trouxe antes. Nós estamos nesse pós-pandemia, a gente está... É como se a gente tivesse ficado nadando por um tempo sem ar. E a gente está buscando o ar agora na superfície, né? Então, agora a gente está começando a nadar, assim. Agora nós estamos colocando o processo para fora. E o recurso, ele vai ser muito bem-vindo. A maior parte, ele é do audiovisual, né, por conta da característica do fundo, mas é uma lei que ela não é só para esse ano, né? Ela é dividida em 5 anos. Então nós vamos ter políticas, pensar políticas para esse recurso por um tempo, né? E nesse ano eu acho que ela é muito mais do que bem-vinda, porque é esse processo da gente poder fomentar a cultura a partir do setor público. Nós hoje aqui no município a gente não consegue chegar a 1% do orçamento para a cultura. Né? A disputa do orçamento é uma disputa de foice, né? A gente sabe disso, a gente sabe que tem inúmeras outras emergências também, inúmeras outras políticas que são muito importantes, né? E o orçamento às vezes não vai dar, mas a gente continua reivindicando que a cultura tem mais orçamento. E quando a gente consegue um recurso dessa proporção, nós temos a possibilidade de investir na cultura um fomento que pode alavancar setores que às vezes têm muita dificuldade de acesso, porque a gente pensa, o audiovisual, ele é um setor que tem mais dificuldade de captar recursos, porque as produções são mais caras, né? Os equipamentos são caros, né? Você tirar uma foto, quem trabalha com isso sabe, você comprar uma câmera com uma certa qualidade é muito caro. Tem lente que às vezes é mais caro do que a própria câmera, né? A gente vê a foto bonita lá na rede social e tal, todo esse processo anterior os equipamentos são muito caros. Um curso de fotografia, né? Você ter o conhecimento, né? Então, assim, a Paulo Gustavo, ela vem num momento muito importante. Ela tem algumas premissas dentro dela que são muito importantes. Ela tem a cota específica para pessoas negras, ela tem cota para indígena. Existem algumas lacunas ainda que estão em aberto, para poder fechar o plano de ação, né, que é pensar, por exemplo, os CNPJs, se vão poder concorrer, como que vão poder concorrer. Então, isso ainda está terminando de ser fechada, para que a gente possa aplicar. Né? Aproveitando o ensejo, antes dos agradecimentos finais, a gente faz aqui até uma utilidade pública, sabe, Felipe? A Comissão de Cultura daqui da Câmara, ela tem se reunido mensalmente e feito um grande chamado para os agentes culturais da cidade. As reuniões têm ficado cheias, elas acabam sendo longas, porque a discussão é enorme, o debate é grande, várias ideias estão surgindo dali, né, Thalia? Para saber o dia dessas reuniões, é só ficar atento nas redes sociais da Câmara Municipal de Juiz de Fora. E a Lei Paulo Gustavo tem sido um dos debates das 2 últimas reuniões, né? Então, a comissão está ajudando os agentes culturais de Juiz de Fora a conhecerem mais esse mecanismo aí, esse novo mecanismo que surgiu. Então, assim, a gente chega ao final do nosso videocast, lamentando, né, hoje, em função da riqueza do debate. E muito obrigada, Thalia. O café esfriou. Obrigada, Thalia. Muito obrigada, Felipe. Foi excelente. Você, viu? E a gente agradece a você, telespectador da JF TV, que ficou com a gente aqui até agora acompanhando o nosso programa. Lembrando que o videocast está disponível também no YouTube e além das terças às 9 da noite, ele é reprisado às quintas e aos sábados também às 9 da noite. Aproveita para acompanhar as redes sociais da Câmara Municipal de Juiz de Fora. É isso então, um forte abraço e até a próxima.